Nós estamos no Novembro Roxo, que é o mês dedicado à conscientização sobre a prematuridade. O trabalho para atender os bebês, gente, é de muita dedicação dos profissionais da UTI neonatal. E a Débora Damasceno foi até Toledo para conhecer de perto como que é o trabalho, esse maravilhoso trabalho, inclusive com uma história bem linda do pequeno Vicente, que ganhou alta da UTI. É isso mesmo, Débora? Conta pra gente. Oi, Paty! Oi para todo mundo que está acompanhando o Vitrine Revista. Hoje eu estou aqui em Toledo para falar de um tema bem importante, a prematuridade. Nós estamos no Novembro Roxo, que é um mês para conscientizar sobre a importância do cuidado dos prematuros. E por aqui tem um trabalho bem especial, lindo, um cuidado incrível com esses pequenos que saem daqui para alegrar a vida das famílias depois de uma recuperação bem intensa. Tem alguns que ficam aqui por meses, mas depois vão para casa alegrar a vida dessas famílias. Vamos conhecer um pouquinho? Vicente é um milagre de Deus. Você olha para ele e você não acredita. Até hoje eu fico impactada. Meu Deus. O pequeno Vicente veio ao mundo no dia 2 de julho de 2024. Com 24 semanas, pesando aproximadamente 650 gramas. Desde então, a mãe acompanhou o pequeno na UTI neonatal do Hospital Bom Jesus. Eu digo acompanhou porque ele acabou de ganhar alta da UTI e agora já se recupera no quarto. 4 meses se passaram e ele está com peso 4 vezes maior do que o que ele chegou aqui. Foi muito desafiador, né? Mas foi um sentimento de gratidão, né? Por estar esperando 4 meses e 12 dias na Nenel. Então foi muito... Eu nem acreditei na hora que a Jo me mandou mensagem, a Físio. Pode vir com as malas, meu Deus. E aí a gente esperou por esse momento, né? Uma jornada que é uma verdadeira montanha-russa de sentimentos. Mas o que já foi angústia para Rosiane, hoje deu lugar à esperança e alegria de já poder pegar o pequeno no colo. Não é dor física, é dor na alma, assim, é uma dor que não tem como explicar. Mesmo que todo mundo fale alguma coisa, mesmo que as pessoas tentem acalmar de alguma forma, é uma dor que não tem explicação. É uma angústia tão grande, tão grande, tão grande, não tem como explicar, sabe? E hoje ver o Vicente, essa gratidão mesmo a Deus, sabe? É um sentimento maravilhoso, que foi dali da angústia para a gratidão. Aqui no hospital, a UTI neonatal tem 11 leitos, sendo referência para atender gestantes de alto risco. A prematuridade, ela vem antes dos 9 meses, né? Antes das 37 semanas. Então, qualquer bebê que tenha alguma intercorrência antes deste tempo, ele vem para nós. Então, nós somos as primeiras mães deles, né? Damos carinho, damos atenção, prestamos assistência à saúde, né? Algumas crianças vêm bem doentinhas, né? Então, o nosso objetivo é devolvê-las para as famílias, principalmente para as suas mães, da forma mais saudável possível. E os casos de prematuros extremos são os mais desafiadores, mas acompanhar a jornada de evolução dos bebês é algo extraordinário. Os prematuros extremos são os que mais tocam a gente pelo tempo que eles permanecem dentro da UTI, né? Então, tem bebês que ficam de 2 a 3 meses. Nós demos alta essa semana para um bebê de 4 meses e meio que ficou com nós. Então, o vínculo é muito grande. A gente faz parte da vida deles, assim como eles fazem da nossa, né? Então, realmente, a gente vai observando essa evolução e perto da alta, a gente vai torcendo com a família, a gente vai comemorando as vitórias, a gente comemora os meus aniversários com as famílias, né? E a maior alegria é ver eles indo para casa com os pais, né? Por aqui tudo é humanizado e pensado no melhor para as mães e para os bebês. Inclusive, para uma melhor recuperação, os pais têm acesso livre aos pequenos. Isso é demonstrado até em estudos que melhora muito o prognóstico dessa criança, a evolução dessa criança. Então a presença dos pais é muito importante aqui dentro. A gente não tem horário de visitas aqui, então é liberado mesmo para os pais. E nós temos um dia, né, na semana que a gente libera para os avós. Então isso a gente vê na prática mesmo que a evolução dos bebês é muito melhor quando eles estão presentes. A cada bebê prematuro que evolui e recebe alta, a emoção aumenta. Cada história tem capítulos diferentes, mas em todas elas, os profissionais que se dedicam pela recuperação dos pequenos
agradecem por estarem presentes em momentos únicos que ficarão marcados para o resto da vida. É uma satisfação, né? A gente deixa as nossas famílias, os nossos filhos e vem cuidar dessas crianças. E com muito amor, muita dedicação, a gente tenta prestar o melhor que a gente tem. E para as mães, a gratidão é eterna. Eu acho que eu pude sentir todos os sentimentos que existiam no mundo. Foi esses 4 meses. Literalmente sem dormir direito, sem comer direito, porque a gente não sabe, né? Graças a Deus que a equipe NEO, meu Deus, são anjos na vida dos bebês ali. Eu agradeço cada um que trabalha lá na NEO. Eu oro todos os dias por cada um deles, porque realmente eles são anjos na vida dos bebês ali. E foi anjo na vida do Vicente também, que graças a Deus, com 650 gramas, ele mede 35 centímetros, se eu não estou enganada. Ele estava medindo muito pequenininho, muito pequenininho. E hoje tá aqui, grande, forte. Vicente é uma bênção na minha vida. Meu Deus. Na bênção do papaizinho dele. Vicente é a nossa herança. Eu acho que é a herança mais linda que o Senhor me deu na minha vida. A herança mais linda. Tenho certeza que ele é um propósito. Tenho certeza disso. Eu amo muito ele, muito. Por mais difícil que foi, eu sei que a gente ia conseguir. Eu amo muito meu filho, meu Deus. Paty, você viu que incrível o trabalho que é feito por aqui? É um carinho muito grande, além de um trabalho espetacular da equipe médica que acompanha esses bebês desde que eles chegam aqui até o momento que recebem alta. A gente conheceu um pouquinho da história do Vicente, que foi um verdadeiro guerreiro, né? Já foi para o quarto, mas ficou por aqui por meses até se recuperar bem. Então, que bom que vocês puderam conhecer um pouquinho desse trabalho. E eu volto com você aí no estúdio porque você tem mais para falar sobre prematuridade, né? É isso mesmo, viu, dona Débora? Que história emocionante, né, gente? Muita saúde ao Vicente, muita saúde a todas as crianças que nesse momento estão, né, na UTI neonatal. Parabéns a esses profissionais que se disponibilizam, porque eles literalmente se tornam o útero da mamãe ali, né, para esses bebês que estão dentro dessa incubadora. Então, parabéns a vocês, anjos aqui na Terra, por esse trabalho maravilhoso. E muita saúde ao Vicente e toda a família também, viu? E a gente vai continuar falando de prematuridade, porque agora a gente vai falar sobre uma mamãe que passou por tudo isso e hoje comemora estar com a filha de 13 anos. Linda, saudável, é a Luciane, gente. A família hoje está morando lá nos Estados Unidos, mas a Lu fez questão de mandar um pouquinho da sua história e deixar um recadinho bem legal para as mamães de prematuros. Olha só. Olá, eu sou Luciane Mesari, eu sou mãe da Júlia, de 13 anos. A Júlia foi um bebê prematuro extremo. Devido à pré-eclâmpsia, ela precisou ser retirada na 28ª semana de gestação. E foi o maior susto da nossa vida, porque nós sabíamos que ela estava pesando apenas 1 quilo e logo após o nascimento ela ficou pesando 900 gramas. A partir daí começou a nossa aventura de 2 meses praticamente morando dentro de uma UTI neonatal. Esse período foi de grande aprendizado, muito choro, muito riso, a cada grama era uma comemoração, mas chega finalmente o dia de ir para casa, a gente fica tenso, porque a partir daí somos nós fazendo as coisas sozinhos em casa, mas deu tudo certo no final, ela não teve nenhum tipo de sequela, teve um desenvolvimento completamente normal, desenvolvimento físico, cognitivo, como de qualquer outra criança que nasceu de termo. Foi alfabetizada com 5 anos, mudamos de país, ela tinha 6 anos e meio, ela aprendeu a língua em 3 meses, tudo dentro da normalidade, como qualquer outra criança. Hoje em dia é uma adolescente que é muito ativa, é muito inteligente e joga vôlei para o time da escola, enfim. Não temos nenhuma reclamação dentro desse processo todo. Se eu pudesse dar um conselho para aquela mãe lá de 13 anos atrás, seria: confia que vai dar tudo certo. E para quem está passando por isso hoje, eu diria: viva um dia de cada vez. 2 meses dentro de uma UTI neonatal parecem 2 anos, porém passa. E depois você vai enxergar isso como mais um capítulo difícil da sua história, mas que você venceu.
Que moça linda que tá hoje, né, gente? Que delícia, né? A gente ouvir histórias assim também para inspirar as mãezinhas que estão passando por essa situação a viverem, como a Lu disse ali no vídeo, um dia de cada vez. E para a gente conversar mais sobre a prematuridade, para a gente saber sobre os cuidados, né, com o bebê prematuro, aqui comigo a supermédica pediatra, a doutora Indina Balém. Boa tarde, doutora, tudo bem contigo? Boa tarde, Patrícia, tudo bem? Tudo Prazer bem. estar aqui de volta com você. E hoje com relatos emocionantes, né, doutora? Uma Nós história duas mais aqui com linda, os né? olhinhos ali mareados, fingindo as plenas aqui, né? Doutora, vamos começar então falando sobre quais são as principais causas que levam a um parto prematuro? Na verdade, parto prematuro pode ter várias causas, Uhum. mas eventualmente também não ter nenhuma comorbidade, nem algo que leve. Mas assim, os estudos mostram que uma das causas mais frequentes são as comorbidades. Uhum. Pressão alta, que mais tarde pode vir a subir muito no final da gestação Uhum. e ocorrer essa intercorrência de ter que tirar um pouquinho mais cedo. Obesidade, não só obesidade como extremo, baixo peso demais, Uhum. diabetes, essas comorbidades de maneira geral. Os extremos de idade, Uhum. criança muito, uma mulher, uma adolescente muito jovem, ou idade avançada, antes dos 17 e após os 35 anos, tem um risco mais elevado. Carência nutricional, alguma história prévia de alguma intercorrência que já teve parto prematuro antes, ou que gestou novamente em menos de 6 meses, menos de 9 meses, tem um bebezinho pequenininho em casa também, alguma má formação uterina, alguma má formação do colo do útero, infecções durante o período da gestação, infecção urinária, perdas sanguíneas no começo da gestação, tudo isso são fatores de risco para um bebê nascer prematuro. Nossa, são vários, né? E assim, tem Bastante. diferença, doutora, por exemplo, bebezinhos que nascem, que nasceu antes das 37 semanas é considerado Isso, prematuro, né? prematuro é todos eles que nasceram antes das Porque- 37 semanas. Aí a gente tem diferença, por exemplo, aqueles que nasceram, que a gente fala, de 8 meses, nasceu de 7 meses, de 6 meses. Quais seriam as diferenças? Tem diferença, sim, que começa desde ali na região, na hora do periparto. Então, a mulher acabou evoluindo para um parto, precisou fazer uma cesárea de urgência. Uhum, Antes da hora, tudo tem que estar preparado, começando pela equipe. uhum. Porque a idade do bebê, a idade gestacional, vai ser extremamente importante nesse momento. Um bebê que nasceu de 5 meses, ou de 30 semanas, como a gente fala, e um bebê que nasceu de 36, quase 37 semanas, que é a termo, quase a termo que a gente fala, Uhum. tem possibilidades diferentes e evoluções diferentes. Então, começa na equipe, tem que ter uma equipe especializada para reanimação, porque um bebê que nasce muito prematuro, um prematuro extremo, que a gente fala que é menos de 28 semanas, ele vai nascer com baixo peso, pezinho 1 quilo, menos de 1 quilo até. Então, os cuidados são diferentes. Vai precisar de uma assistência respiratória, porque ele não vai ter aquele tônus, aquele drive respiratório. De repente, ele precisa de uma UTI. Não vai ter força de sucção, por exemplo. O bebezinho que nasceu muito prematurinho não tem aquela força necessária que ele precisa para sugar. Então, vai precisar de um aporte, de uma sondinha ou de algum outro aporte. Então, também não vai poder ir com a mãe ou ficar numa unidade semi-intensiva, que a gente classifica em UTI, que é a UTI neonatal, a UCI, que é semi-intensiva, e o alojamento conjunto, que é aquele que ele já pode ir com a mãe. Porque tem bebezinhos que nascem um pouquinho mais tardios, dos 35, 36, que conseguem sugar, estão respirando bem. Eles podem, têm condições de ficar com a mãe no quarto, no alojamento conjunto. Entendi. Então, essa diferença na idade, no peso, vai ser essencial para a gente poder conduzir de maneira certa o tratamento e a evolução. E após esse nascimento, os cuidados, eles mudam de um bebê que nasceu na idade gestacional correta para um bebezinho, por exemplo, de prematuro, no sentido de a questão do leite, né, do mamar ali. Você falou que não vai ter força para sugar, mas ele também vai ter esse leitinho da mãe, que geralmente as mãezinhas tiram na UTI, né? Tem, porque a mãe, ela pode fazer a retirada, deixar armazenado no banco de leite. Todos os hospitais que têm UTI, eles têm que ter esse aporte, têm que ter essa segurança, essa ajuda para a mãe, esse conforto, ela pode retirar. E realmente, o bebezinho que nasceu muito pequenininho vai precisar, por exemplo, de aporte respiratório, para entubar, um oxigênio acessório, vai precisar de uma sondinha para se alimentar, e a sondinha pode ser o próprio leite materno, com algum ou outro nutriente associado.
que é diferente do bebezinho que já consegue ter essa sucção, às vezes precisa só de um complemento e já pode ir para a mãe com o quarto. Consegue sugar, mas não tem força suficiente, mas a gente coloca para sugar no peito da mãe e só dá aquele aporte para ele ganhar o peso, porque sugar o bebezinho gasta peso, gasta energia, e a gente precisa que ele ganhe peso para poder sair da UTI. Então, até isso, de repente, para poupar a energia dele, a gente dá aquele aporte nutricional um pouquinho extra, a mais. E falam também do pulmão, né? Porque, não sei se sou leiga no assunto, mas diz que o pulmão é o último a amadurecer, alguma coisa nesse sentido, doutora? Na verdade, assim, o ideal é as 40 semanas dentro do útero, do conforto materno ali, para ter aquele amadurecimento. Nascer um pouquinho antes, a gente sabe que está entrando em parto prematuro, já tem algumas coisas que dá para fazer, uso de algumas medicações para promover esse amadurecimento. Mas nem sempre ele amadurece da maneira correta, então precisa desse ajuste respiratório, não só no momento que está lá, mas após a alta, porque os cuidados são bem mais intensos, bem significativos, as vacinas são diferentes, os cuidados são diferentes, o bebê tem uma predisposição a ter infecções respiratórias mais elevadas que os bebês que nasceram a termo. Isso, eu ia te perguntar sobre, em relação às sequelas, há riscos de sequelas, doutora? Há riscos, dependendo da idade gestacional. Na verdade, todos podem ter riscos, né? Até o prematuro tardio, aquele próximo ali à idade gestacional, quanto o extremo. Então, quanto mais pequenininho, menos pesadinho, menos de 1 quilo, menos de 28 semanas, quanto mais prematuro, maiores os riscos. Os bebês com menos de 28 semanas têm uma chance bem reduzida de evoluir. A partir de 28 semanas, ele já tem um mínimo assim, de basal para respirar, para sobreviver, mesmo que seja na UTI. Então, as sequelas vão ser diferentes também. O bebê que ficou muito tempo na UTI, que ficou muito tempo de oxigênio, ele vai ter o pulmãozinho um pouquinho mais, com maior dificuldade, com maior cicatriz. É um bebezinho que lá na frente pode ter seus problemas respiratórios, um bebezinho chiador, asma, bronquite. É um bebê que tem uma condição um pouquinho mais diferenciada. Não adianta, fica também com sequela, algumas sequelas neurológicas, algumas sequelas motoras, mas tudo isso com o acompanhamento certo, tudo feito na medida certa, a gente consegue sanar ou minimizar. O acompanhamento depois com os pediatras, né? Geralmente uma vez por mês, aliás, primeiros 7 dias, avaliação. Nas primeiras vezes a gente visita mais os médicos pediatras. Estão direto lá. Estão direto lá. Depois uma vez por mês, depois passa a cada 6 meses, depois uma vez por ano. Enfim, com o bebezinho prematuro, é diferente? É bem diferente. Ele sai já do hospital na condição de 2 a 3 dias já acompanhar com o pediatra novamente. Por quê? Saiu daquele cuidado intenso. Então, vamos ver como é que ficou em casa, como é que está mamando, se ganhou 20, 30, 40 gramas em casa, que a gente quantifica tudo, quantas gramas ganha por dia. Está suficiente? Está conseguindo sozinho? Então, na primeira semana é com 2 dias, a cada 2 dias, na segunda semana 7 dias, e aí tem o seu período. O acompanhamento é bem diferenciado. Outra coisa que a gente leva muito em consideração, teve alguma sequela, precisou fazer fototerapia, vai ter que acompanhar com o oftalmo, ficou com um pouquinho de alteração motora, vai precisar de fisioterapia, de fono, tem que ter um acompanhamento diferenciado. E a gente se baseia muito na idade gestacional, que existe diferença de idade cronológica, a idade cronológica e a idade corrigida. A cronológica é a idade que ele nasceu. Certo. Nasceu, evoluiu, ficou 3 meses na UTI e foi de alta. Então, essa é a idade cronológica dele. Mas, na verdade, a gente faz as contas baseadas na idade corrigida. O que é a idade corrigida? É a idade que ele teria se ele tivesse nascido com 40 semanas. Então, um bebê que nasceu com 30 semanas, ficou 3 meses na UTI, foi de alta, ele tem 3 meses, mas a corrigida, que seria o ideal, ele está com 3 semanas. Então, ele estaria ali recém-nascendo. Bebê pequenininho, os cuidados são diferentes, a evolução é diferente, o que a gente espera para aquela idade é diferente, o ganho de peso, tudo é diferenciado, por isso os cuidados são mais extremos ainda. Olha só, e que legal, né? E que bom que a medicina está avançando cada vez mais, e que bom que a gente pode contar com profissionais tão maravilhosos assim, né, doutora Endina? Obrigada, viu, pela presença aqui no nosso Vitrine Revista, e até uma próxima. Até a próxima, Patrícia. Bora seguindo por aqui com o Vitrine, já falamos sobre prematuros, tenho certeza que muita gente chorou em casa, não vai disfarçar não, minha senhora, seu olho encheu de lágrima que eu sei. Bora pra cozinha, vamos aprender uma receita bem diferente e deliciosa? Então vamos comigo, é hora de culinária no Vitrine Revista.